Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. Estamos dando início a mais uma escola bíblica da família, apresentado pela família Barueri. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha irmã, você que está conosco aqui, que já nos acompanha, talvez você já acompanhe a Escola Bíblica da Família. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nós temos dedicado nossa vida com um objetivo muito claro, muito específico: alertar os irmãos. Portanto, fique esperto, meu irmão, fique esperta, minha irmã. Jesus Cristo está voltando e precisamos estar preparados para esse grande advento, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso temos nos dedicado ao estudo, à meditação da palavra do Senhor, para corrigir uns aos outros, para exortar uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Portanto, que bom que você está conosco. Obrigado pela tua companhia, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração e que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Se você já é inscrito no canal da família Barueri, é isso aí, parabéns. Se você ainda não é inscrito, já faça isso agora, já se inscreva no canal da família Barueri, clique ali no sininho para que você possa receber as nossas recomendações. Então, todas as vezes que publicarmos, já vai tocar no seu celular ali e você poderá acompanhar as nossas publicações. E se esse vídeo e se os demais vídeos nossos têm sido um motivo de edificação para a tua vida, têm edificado a tua vida, já curta também, compartilhe com outros irmãos, com amigos, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Essa é a nossa oração, esse é o propósito que nós temos, realmente alcançar pessoas e edificar as pessoas por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que bom que você está conosco e continue. Tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Queridos, nós temos falado nas últimas aulas sobre ética cristã, um assunto muito precioso, podemos falar, é um assunto que realmente mexe com as nossas emoções, porque é a prática de vida. A nossa prática de vida ela é ditada pela nossa ética, pela ética que nós conduzimos a nossa vida. E o cristão, ele deve ter sua ética, deve ter a sua prática de vida conduzida por meio da palavra de Deus. E é isso que nós temos procurado expor no decorrer das últimas semanas. Eu creio que o Senhor tem falado com você e ainda vai falar muito mais. Hoje nós vamos falar sobre ética e o movimento LGBT. Perceba que na 10ª aula, nós estamos hoje na 12ª aula, então há 2 aulas atrás nós falamos sobre ética e sexualidade, onde abordamos esse assunto tratando sobre o viés da heterossexualidade. A questão relacionada à sexualidade, nós podemos dividir ela em duas categorias. A heterossexualidade, que tratamos na 10ª aula, e hoje nós iremos falar sobre o princípio ali, ou sobre a categoria da homossexualidade. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto de sexualidade sobre o viés da homossexualidade. E o tema que nós iremos trabalhar é ética e o movimento LGBT. O nosso foco é desenvolver através de uma visão bíblica, através de um conceito bíblico, através de um contexto cristão, compreender o alcance que a homossexualidade tem sobre o campo político, ideológico, pois a prática homossexual não só diz respeito à sexualidade, como às vezes as pessoas pensam, mas ele é muito mais amplo. Por isso que nós iremos trabalhar sobre ética e o movimento LGBT. Nós cremos que Deus ama os pecadores, mas odeia indistintamente o pecado. Não importa o pecado, não importa que seja o pecado de adultério ou de homossexualidade, não importa que seja mentira ou que seja o furto, não importa. Deus odeia o pecado, Deus não admite que vivamos em pecado. Por isso nós precisamos nos levantar e nos posicionar com relação a todos os assuntos que deturpam o propósito de Deus para a vida do homem. Por isso, a perversidade oriunda da homossexualidade deve ser confrontada e deve ser desnudada com o fim de trazer luz a uma sociedade que avança em trevas. Por isso, irmão, por isso, irmã, fica atento, fica atento, fica atenta. Tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Nesse assunto sobre ética e o movimento LGBT, eu vou tratar movimento LGBT, eu sei que existem outras siglas, mas para nos limitarmos, sempre varia de uma situação a outra, então eu vou manter desta maneira, ok? Então,
quando nós vamos tratar esse assunto em 2 aulas. Então, nós abordaremos 2 pontos. Hoje nós vamos falar os argumentos contra a homossexualidade. Já quero de antemão falar, nosso argumento não é contra os homossexuais ou que praticam a homossexualidade, mas sim a própria prática. E isso é muito importante. Então fique conosco, nos acompanhe, tenho certeza que o Senhor vai falar o teu coração. E na próxima aula, na semana que vem, nós iremos falar sobre a homossexualidade como um instrumento ideológico, onde iremos abordar mais essa questão do LGBT. Isso é muito importante. Mais uma vez eu falo, pior do que a prática homossexual é a ideologia que está por trás disso. E isso realmente é terrível. Mas deixemos para a próxima aula para abordarmos esse assunto de forma mais clara e de forma mais abrangente, de forma mais... nem abrangente, de uma forma mais consistente, tá bem? Hoje, na aula de hoje, iremos tratar sobre os argumentos contra a homossexualidade. Nós já avançamos, tá bem? Que o Senhor possa falar ao teu coração, que esteja com o teu coração aberto para que o Espírito Santo possa te dirigir e que a palavra de Deus te alcance mais do que as minhas palavras, mais do que a palavra do pastor Adalberto, o indivíduo aqui, que seja sobretudo a palavra de Deus que alcance o teu coração. Vamos lá. Argumentos contra a homossexualidade. Não podemos confundir amor com permissividade e muito menos com libertinagem. Os apoiadores ou os estimuladores das práticas homossexuais afirmam que o amor é uma porta para se permitir o que se tem vontade. No entanto, o amor não é permissivo. O amor, ele não é libertino. Pois o amor, ele não nos dá autoridade ou não nos autoriza a viver, a abusar da liberdade que recebemos contra os princípios sociais, contra os princípios físicos, contra os princípios emocionais e mesmo contra os princípios espirituais. Onde a entrega imoderada e irrestrita pelos prazeres sexuais é estimulada. A nossa sociedade, vivemos uma sociedade que se é estimulado isso. Isto não é amor. Nós vamos falar na nossa última aula sobre ética cristã, nós iremos abordar o assunto que é ética e o amor. Então continue conosco, estamos caminhando já para o final das nossas aulas sobre ética cristã, então acompanhe conosco. A nossa última aula nós vamos falar sobre o amor e veremos de uma forma muito mais abrangente. Então, a permissividade para a prática homossexual, apesar por muitos é defendida como pela bandeira do amor, nós podemos antecipar esse assunto agora, falando que isto não é amor. E vamos falar futuramente o que isso realmente é, o que essa permissividade realmente significa, ok? Continue conosco, tenho convicção que o Senhor falará contigo. Os argumentos que se opõem aos atos homossexuais, eles podem ser divididos em 2 pontos que nós iremos abordar hoje. O primeiro é o bíblico, é o que vamos fundamentar todo o nosso discurso, e o segundo é social, que também será fundamentado, evidentemente, com um entendimento cristão, com um entendimento bíblico sobre isso. Primeiro aí, avançando, né, os argumentos bíblicos contra a homossexualidade. Existem muitos argumentos bíblicos contra a prática da homossexualidade. Argumentos que podem ser implícitos e argumentos que são explícitos, e esses argumentos nós iremos abordar neste momento. Primeiramente, gostaríamos de abordar com vocês sobre alguns argumentos, né, sejam eles implícitos ou explícitos. Nós vamos apresentar alguns argumentos. Deus ordenou a heterossexualidade e não a homossexualidade. Então, a ordem de Deus é a prática heterossexual e não a homossexual. Um argumento explícito deriva-se do fato de que Deus ordena a prática do ato heterossexual dentro dos laços do matrimônio e não a atividade homossexual, conforme Deus estabeleceu relacionamentos entre homem e mulher. Deus estabeleceu relacionamentos heterossexuais quando Deus criou o homem e a mulher. Além disso, Deus ordenou que eles tivessem filhos. Percebam em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: criou Deus o homem, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Desde o princípio,
o sexo foi estabelecido em um contexto familiar. Em Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O apóstolo Paulo deixa claro que a expressão uma só carne implica em relação sexual. Lá em 1 Coríntios 6,16 diz: e não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma-se um corpo com ela, porque, como diz, serão os dois uma só carne. Portanto, meus irmãos e irmãs, a prática da homossexualidade não é uma direção de Deus para o homem. A prática heterossexual, sim, em um relacionamento entre homem e mulher. Este é um dos argumentos que nós podemos apresentar. Um outro argumento que eu gostaria de expor também a vocês é que Canaã, o filho de Cã, neto de Noé, foi condenado por causa do pecado da homossexualidade. Apesar de não ser de um modo explícito, é mais implícito essa narrativa, parece que Cã, filho de Noé, ele se engajou em um ato homossexual contra o seu pai, quando ele estava embriagado. Nós vemos ali no texto bíblico, né, no livro de Gênesis, que logo um tempo depois que Noé e sua família saíram da arca após o dilúvio, Noé ficou embriagado e Cã encontrou seu pai e viu a sua nudez, conforme diz o texto. E ali é implícito um ato de homossexualidade. Várias indicações na Bíblia nos levam a essa conclusão. A frase diz: viu a nudez de seu pai, em Gênesis 9:22. É utilizada em outras passagens bíblicas para descrever atos sexuais perversos. O fato de Cã estar dentro da tenda do seu pai, conforme o versículo 21, nos sugere que ele tinha uma intenção sexual perversa. Aparentemente, não se tratava de um encontro acidental com a nudez de seu pai. Então, às vezes, o entendimento que se tem de que simplesmente ele entrou na tenda do pai e encontrou o pai nu e somente falou mal do pai é muito mais profundo do que isso. Ao descobrir a nudez no contexto bíblico, muitas vezes é aplicado com relação a um ato sexual. Portanto, esse é um argumento muito sério. A maldição atribuída a Cã, por causa deste ato, foi atribuída ao seu filho Canaã. Perceba que não foi para Cã simplesmente a maldição, mas foi para Canaã e não ao próprio Cã, conforme nós vemos no versículo 26. Isso pode implicar que esse mesmo tipo de prática sexual perversa entre pai e filho também poderiam ser praticadas por Canaã, no versículo 25. O fato de a descendência de Cã, através de Canaã, ser amaldiçoada indica que a severidade do pecado era muito maior do que a mera observação da nudez do pai. Então, por que Noé amaldiçoaria o filho do seu filho ou seu neto? Então, a expectativa que se tem nesse texto, a versão ou o entendimento implícito que nós podemos ter deste texto, é que era mais do que a simples visualização da nudez de Cã para Noé, mas tinha algo muito mais profundo, algo muito mais sério. Por fim, os descendentes de Canaã, sobre os quais a maldição de Noé caiu, foram caracterizados por sua forma vil, de homossexualidade e bestialidade, conforme nós observamos no livro de Levíticos, Levíticos 18, 22 a 29, que diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com eles, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ela, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Quando Deus está falando das nações que eu ponho diante de vós, está falando diretamente da terra de Canaã. Então, está apontando, Moisés aqui está apontando que aquela nação, ou que aqueles povos aqui estavam adiante do povo de Israel, era uma nação que tinham essa prática. Nós estamos falando dos cananitas, era a terra de Canaã. Então, é uma referência direta a respeito de Canaã, e nós podemos ver implicitamente uma prática que já estava vindo há muito tempo. Então,
implicitamente nós vemos no texto que a prática, que o pecado de Cã era muito mais do que observar a nudez do pai, mas era de violar o pai, era de uma prática homossexual. Podemos observar isso no texto. E há vários argumentos para isso que eu vou me deter neste momento, mas é um estudo bastante profundo e bastante interessante. Sodoma e Gomorra foram condenadas. O pecado de Sodoma e Gomorra é lendário. Todo mundo acho que já ouviu a respeito disso. Até nos dias de hoje, o próprio significado de sodomia é o indicativo de pecado que caracterizava aquela cidade, que é a prática homossexual. O pecado deles não era apenas luxúria ou a falta de hospitalidade, mas era sobretudo a homossexualidade. Com franqueza, aqueles homens, ao observarem que Ló, sobrinho de Abraão, estava recebendo homens em sua casa, ou anjos, 2 anjos que ali, com franqueza eles dizem: onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os aqui para nós, para que conheçamos intimamente. Gênesis 19:5. A tentativa de Ló ali de aplacar o apetite sexual daqueles homens foi ao ponto dele oferecer as suas filhas, que eram virgens, para que aqueles homens a tivessem, mas não funcionou. E aqueles homens ainda intentaram contra aqueles viajantes, ou aqueles anjos que estavam na casa de Ló, e ali Deus deu livramento não apenas para os anjos, evidentemente, mas sobretudo para Ló, tirando eles da cidade e tirando Ló e sua família da cidade e destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. Judas, ao tratar deste caso, dessa situação, ele diz: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza. Por esse motivo, a Bíblia declara que eles foram postas como exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Você pode observar isso no livro de Judas, no versículo 7, capítulo 1. Judas só tem um capítulo, no versículo 7. Outro ponto importante, bíblico, outro argumento bíblico contra a homossexualidade é que a lei mosaica condenou a homossexualidade. Tanto a sodomia quanto a bestialidade são condenadas na lei do Antigo Testamento. Deus disse: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, e nem a mulher porá perante o animal para se ajuntar-se com ele, é confusão. Algumas versões vão dizer este texto, é confusão, vai dizer é perversão. Isso está posto no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22 e versículo 23. Este foi o motivo de Deus julgar os cananeus, os descendentes de Cã. Veja lá em Levíticos 18, 24 e 25. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Já lemos esse texto. E a terra se contaminou, eu a visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então a prática de bestialidade e de homossexualidade era um dos grandes motivos do não aceite de Deus por parte daquela nação. A lei acrescenta: todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do meu povo. Levíticos 18, 29. Fica claro que Deus considera o ato de homossexualidade ou atos homossexuais como um pecado grave, tanto pelo uso da linguagem severa, quando Deus usa nós vemos os termos bíblicos: abominação, perversão, contaminação, vomitar-te-ei, como pela aplicação da pena de morte, por causa deste pecado. Então a sua ira não estava limitada apenas aos judeus. Perceba que não é apenas uma ordenança para o povo escolhido, para o israelita ou para o judeu, mas estendia esta mesma ordem para os gentios, para aqueles que não faziam parte da aliança. Então é um pecado de grande consideração por parte do nosso Senhor. A homossexualidade é condenada no livro de Juízes, um dos mais terríveis episódios bíblicos praticados ali no Antigo Testamento. Foi provocado por atos homossexuais ou por homens homossexuais, Um homem de Gibeá, ele convidou um viajante que era levita para dormir em sua casa. A Bíblia diz lá em Juízes 19, 22 assim: homens depravados da cidade cercaram a casa desse homem de Gibeá, era a cidade de Gibeá. Bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: traze aqui para fora o homem que entrou na sua casa para o que conheçamos intimamente. O homem pediu
Então aquele velho, aquele idoso, pediu que os homens, aqueles homens sexuais, ele diz assim, não façais tal loucura, lá no versículo 24. Em uma tentativa de aplacar o apetite sexual daqueles homens, aquele senhor ele ofereceu a concubina daquele seu convidado, do levita, e ainda a sua filha, para que aqueles homens a conhecessem intimamente. Mas aqueles homens tomaram aquelas meninas, no versículo 25 nós observamos, e eles violentaram a noite toda a concubina daquele levita. Quando o levita ele se levanta pela manhã, aquela garota ele encontra a concubina na soleira da porta, ali a porta da casa daquele homem de Gibeá, e ela estava morta, foi violentada a noite toda. Aquele levita ele toma uma atitude bastante drástica, que é desquartejá-la e dividi-la em 12 pedaços e enviar para todas as tribos de Israel. E todo mundo que viu disse, até hoje nunca se fez nem se viu tal coisa desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Refletir e pensar nisso. Versículo 30 do capítulo 19 do livro de Juízes. Depois você pode ler esse capítulo, capítulo 19 de Juízes, tem essa narrativa fortíssima. É difícil imaginar que uma perversidade maior pode se originar de atos como esse. Realmente é inadmissível esse pensamento, mas elas foram oriundas do desejo da prática homossexual. Então, percebe que a prática homossexual não se limita apenas ao sexo entre dois homens, mas há muitas outras coisas que se permite acontecer espiritualmente e contaminando o homem para que o homem possa praticar as piores práticas que alguém possa imaginar. Todos os homossexuais têm essa prática? É evidente que não, mas sem dúvida nenhuma é uma abertura para outras práticas muito piores. Mesmo diante desse terrível estupro e de toda a maldade que se seguiu o levita, ele achou de entregar a sua concubina. Por que ele entregou a concubina? Ele poderia fazer outra coisa, então ele entendia como um mal menor, não é pecado menor. O mal menor era entregar aquela mulher, a sua concubina, aqueles homens infames, e que queriam, na verdade, era a prática homossexual. Um outro texto, outro argumento bíblico bastante importante é de Romanos capítulo 1, que condena a homossexualidade entre os pagãos também. A passagem que mais considera os atos homossexuais na Bíblia se encontra em Romanos capítulo 1, talvez você já tenha lido, onde Paulo achou essa prática de pecado, ele tratou como a ira de Deus se revela do céu. No versículo 18 é posto esse texto. A consideração do pecado de homossexualidade que encontra aqui não pode ser comparada com nenhuma outra registrada em todas as páginas das Escrituras. É muito claro. Essa prática é chamada de impureza sexual, desejo ardente, desonra ao corpo, mentira, paixões desonrosas, contrária à natureza, desejo sensual uns pelos outros, indecência e erro. Você vai notar isso entre os versículos 24 e versículo 27 do capítulo 1 de Romanos. Com o resultado desse tipo de prática perversa, Deus os entregou a uma mentalidade condenável, versículo 28. E ainda por isso, eles se tornaram cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano e depravação. Versículos 29 do capítulo 1 do livro de Romanos. Percebam o quanto são palavras fortes e duras, toda ela no contexto da homossexualidade ou do pecado da homossexualidade. Com veracidade, as Escrituras descrevem os atos homossexuais com este termo. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência, recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Romanos. São dignas de nota duas palavras: substituíram e abandonando, que indicam com muita clareza que isto foi uma escolha feita. Eles escolheram de livre vontade, entre aspas, livre entre aspas, claro, o homem é preso, mas foi uma escolha de engajar-se em atitudes, em ações pecaminosas e perversas. Isso refuta o argumento de que algumas pessoas dizem que as pessoas nascem homossexuais e não podem ser evitadas. Ninguém nasce homossexual. As pessoas, elas
se direcionam, são direcionadas às vezes, evidentemente, para a prática homossexual. A homossexualidade é uma prática pecaminosa. Não é doença? É claro que não. Não é só espiritual, depois vai ter uma ação espiritual por se tratar de pecado, mas é sobretudo um ato pecaminoso, um ato de rebeldia contra Deus. Paulo observa que os atos homossexuais são contrários à natureza, versículo 26. Ainda são contrários à lei natural de Deus, e escreveu no coração, que Deus colocou no coração do homem, versículo Romanos 2,15. Assim, o pecado da homossexualidade não é apenas violação da ética bíblica, é também uma violação do padrão moral natural de Deus para todas as pessoas e em todos os lugares. Afinal, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração do homem. Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15. Ainda, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. De acordo com a primeira carta aos Coríntios 6, 9 a 10 diz: E não sabemos que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, nem os que se submetem, ou seja, os efeminados, nem os que procuram, ou seja, os sodomitas, herdarão o reino de Deus. Você percebe que é uma vasta relação de pecados. E nós não estamos falando mais de um e menos de outro. Nosso foco hoje é falarmos da homossexualidade. Mas você percebe que mentira, adultério, impureza, bebedice, avareza, maldizente, tudo isso está enquadrado. Quem vive na prática do pecado não herdará o reino dos céus, inclusive o pecado da homossexualidade. Isso é muito importante notar. Nós não estamos falando mais de um e menos de outro. Hoje o foco é especificamente na homossexualidade. Compreenda muito bem isso, isso é de grande valia. É óbvio que a referência aqui diz respeito aos incrédulos, que uma vez que Paulo falou aos cristãos de Coríntios, alguns de vós eram assim. Versículo 11. Em outras palavras, nenhum cristão pode ser caracterizado por esse tipo de vida, por uma vida pecaminosa. Embora o cristão sejam capazes de cair no pecado, é possível cairmos no pecado? Sim, mas nenhum cristão, alguém que seja cristão, ele pode manter o hábito de pecado, ou seja, um estilo de vida pecaminosa, ou seja, sobre o tema que temos tratado, um estilo de vida na prática homossexual. Afinal, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Podemos observar em 1 Timóteo 1, 8 a 12. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, párridas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, é o tema que temos tratado aqui, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que quando se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Perceba que há uma vasta relação de pecados. Nosso foco é falar da sodomia, efeminados, homossexuais. Então é o foco para a aula de hoje, mas nós não estamos aliviando para os demais pecados. Compreenda muito bem isso. A palavra sodomita é um termo amplo que se refere a outros pecados sexuais e que estão incluído o adultério. Então é a questão do pecado de homossexualidade também e o pecado referente a toda prática sexual que abrange os atos homossexuais, como é traduzida, como nós trabalhamos aqui a homossexualidade. O contexto da palavra é usado com uma sequência de pecados que acompanham um texto demonstrando a severidade do pecado de sodomia. Então é muito severo, irmãos, precisamos estar atentos a isso. A relação homossexual é contra a natureza. Judas declara que Deus julgou os anjos que pecaram, confinando-os em algemas eternas para juízo no grande dia. E ainda Judas acrescenta, a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e as relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo rejeitando a autoridade. Livro de Judas,
só tem um capítulo, versículo 7 e versículo 8. Essa passagem não nos deixa dúvida alguma a respeito da natureza do pecado sexual exposto em Sodoma, quanto à atitude contra Deus revelados nos pecados homossexuais por eles praticados. Com tudo isso, podemos concluir que do começo ao final da Bíblia, o pecado de Sodoma é constantemente condenado, com o uso de termos mais fortes possíveis. São termos muito fortes de fato. Deus tanto descreve usando os termos mais negativos possíveis, quanto a condenação de uma forma enfática. Não existe nenhuma base para dizer que a homossexualidade, o estilo ou a prática da homossexualidade é aceitável. É pecado. Devemos rechaçar qualquer tipo de pecado como esse. Avancemos para os argumentos não bíblicos contra a homossexualidade. Espero que o Senhor tenha falado com você a respeito dos argumentos bíblicos. Ainda iremos paralelamente trabalhar com isso, mas agora argumentos não bíblicos contra a homossexualidade. Além das recorrentes reprovações bíblicas contrárias às práticas homossexuais, há fortes indicações morais e sociais que apontam para a gravidade da práticas sexuais deturpadas, como o caso da homossexualidade. Dentre esses argumentos, vamos destacar os mais importantes. Primeiro, a homossexualidade não é natural. A parte de qualquer declaração bíblica, a própria natureza humana revela que a homossexualidade é errada, não é natural. Está simplesmente contrária à prática natural da sexualidade de uma pessoa, isso é, por várias e óbvias razões. Primeiro, ninguém nasce de uma união homossexual. A prática sexual, ela tem um fim reprodutivo, não é só prazer. Prazer faz parte, mas é secundária. A ordem é a multiplicação, a ordem da prática sexual é reprodução. Então, primeiro argumento, ninguém nasce homossexual, pois homossexuais se tornam homossexuais em algum ponto de suas vidas. Então ninguém nasce gay, ninguém nasce homossexual. Ele vai se tornar em algum momento de sua vida, ele vai se manifestar e vai aceitar, se posicionar de tal forma. O comportamento homossexual não é um comportamento normal apenas em uma pequena parte da população. Nós observamos entre 2 a 4% da população mundial apresenta um comportamento homossexual. Então, não podemos trabalhar isso como normal, como normal. Comum pode ser hoje em dia, é comum vermos, mas normal não. Pessoas que se deixam de ser homossexuais testificam que foram recrutados ou influenciadas para esse estilo de vida. Então, a pessoa declaram, muitas pessoas que deixaram a prática homossexual, elas declaram que foi seu meio de vida, elas foram recrutadas, foram influenciadas para tal prática. Portanto, a homossexualidade não é um comportamento natural. Segundo argumento não bíblico a homossexualidade apresenta um grande número de disfunção social. A homossexualidade está associada a um grande número de disfunções e prejuízos sociais. Vários estudos psicológicos mostram uma desproporção muito elevada no egocentrismo, na arrogância, narcisismo, masoquismo, hostilidade associada às práticas homossexuais. Portanto, nós observamos, veja só, todos os homossexuais têm problema de egocentrismo? Não. É uma observação que é mais comum dentro da homossexualidade essas práticas. Essas características, egocentrismo, arrogância, narcisismo, masoquismo e hostilidade associadas ali a práticas homossexuais. As tropas de ataque de Hitler eram compostas de um grande número de homossexuais. Percebam que a violência homossexual, o estupro entre homens ali era algo muito comum. Então é associado a pessoas que estão direcionadas a um masoquismo, a domínio. É muito sério isso. O caso de abuso infantil envolve um grande número de práticas homossexual. Todo abuso infantil é praticado por homossexual? É claro que não, mas a prática homossexual abre portas muito claras e muito evidentes para isso. Crimes cometidos por homossexuais com outros homossexuais entre os tipos, são os tipos mais violentos de crimes. Então, crimes praticados entre homossexuais são muito violentos e são estudos, isso aqui, de livro que eu trabalhei e tal, ok? Essas características nos traz uma grande preocupação social a despeito da homossexualidade.
Pois bem, nenhuma sociedade é sustentada por práticas homossexuais. Para sua própria existência, a sociedade depende de relações heterossexuais sadias e sustentáveis. A heterossexualidade é absolutamente essencial para a preservação da raça humana. Sem a heterossexualidade, a raça humana estaria ou seria exterminada em um prazo de apenas uma única geração. Nesse sentido, a homossexualidade é uma ameaça à continuação da raça humana. Argumentos como isso nunca vai acontecer porque nem todo mundo pratica a homossexualidade não é sustentável, porque a prática homossexual ela impõe tal posição, ela carrega uma imposição ideológica e vem a contaminar as bases sociais. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, na semana que vem, quando falarmos sobre a homossexualidade como instrumento ideológico. Então seremos mais abrangentes nesse assunto, porque, mais uma vez eu falo, não é somente a prática homossexual do indivíduo, mas há um peso, se carrega um princípio ideológico muito forte, e iremos abordar isso na semana que vem. Alto índices de mortes oriundas de práticas homossexuais. Os praticantes da homossexualidade são os mais vulneráveis a contrair o vírus da AIDS. E a disseminação dessa terrível doença tem o maior número entre aqueles que praticam a homossexualidade, especialmente entre os homens. Mais do que entre as mulheres homossexuais, os homens são mais vulneráveis a isso. Não temos dúvida de que a mesma se espalha de homossexuais entre outros grupos homossexuais, tais como hemofílicos, usuários de drogas, profissionais da área de saúde, esposas de bissexuais e outros. Estamos falando que todos os homossexuais têm o vírus AIDS? É claro que não, mas a prática homossexual ela facilita, ela faz com que os tais praticantes se tornem mais vulneráveis a contraírem o vírus da AIDS, HIV, e não apenas esse e outros doenças sexualmente transmissíveis. E não apenas para si, mas podendo levar isso para outras pessoas por causa do seu próprio estilo de vida. Um estudo revela que homens homossexuais vivem uma média de cerca de 30 anos menos do que homens heterossexuais. As estatísticas de morte de homossexuais dizem que a média de vida de um homem homossexual é de 40 anos, mas a média de vida de um homem heterossexual é de 75 anos. Em alguns outros estudos, nós observamos que a redução de vida de homens homossexuais é de 8 a 20 anos quanto à expectativa de vida, ou seja, entre 8 e 20 anos menos do que um homem heterossexual. São pesquisas realizadas por institutos que não apenas visam a questão da fé, mas mostram o quanto a homossexualidade coloca o indivíduo em uma situação de maior vulnerabilidade social. Concluindo este ponto, nosso objetivo não é produzir homofobia. Nossa posição à homossexualidade não se baseia em emoções, mas sim nas escrituras. Por isso fomos enfáticos em apresentar muitos textos bíblicos, trazendo um raciocínio lógico, trazendo fatos sociais, fatos bíblicos a respeito de tal assunto. Nosso propósito aqui é advertir ao indivíduo para que abandone um prédio que está em chamas, uma vez que tal acontecimentos são baseados em fatos reais. Então nós não estamos querendo iludir ninguém ou falar algo porque nós achamos ou gostamos ou deixamos de gostar, mas nós observamos que é um prédio em chama, tanto para a alma do homem como para o corpo do homem. Os argumentos contra o comportamento pervertido da homossexualidade não podem ser considerados por uma causa homofóbica. A questão central é se o comportamento é aceitável de um ponto de vista moral e social diante do parâmetro bíblico. Nosso parâmetro é bíblico, não é idealista, não é com vontade ou desejo do homem, mas sim bíblico. A homofobia é a rejeição à pessoa que pratica a homossexualidade. Nossa proposta não é rejeitar pessoas, a nossa proposta é de rejeitar práticas. Cada indivíduo tem o direito de praticar ou não, mas a prática nós temos o dever de falar. Nosso objetivo não é discriminar homossexuais,
Sobre 2 argumentos, gostaríamos de expor tal princípio. O primeiro é: não se faz uma distinção entre homossexuais e homossexualidade. As leis que existem contra dirigir embriagado não discriminam os que bebem. O indivíduo pode se opor ao alcoolismo sem se opor aos alcoólatras. Da mesma forma, nós distinguimos entre pessoas e práticas. O que estamos criticando é o comportamento homossexual e não os homossexuais quanto pessoas. Respeitamos e amamos. Vamos falar mais sobre essa questão do amor na sequência, mas nós reprovamos todo o princípio da homossexualidade. Em segundo lugar, nem todo tipo de discriminação é errada. Na realidade, a palavra discriminação significa distinguir, discernir. Portanto, todas as pessoas racionais discriminam. Nós discriminamos tudo e por vários motivos. Agora, os motivos que nos levam a discriminar é princípios e padrões bíblicos. Nós discriminamos comportamentos sociais que entendemos por meio da Bíblia, que prejudicam um todo, não apenas o indivíduo, mas a sociedade. E nesse sentido é legítimo discriminar o comportamento homossexual. Não discriminamos um comportamento prejudicial. Não discriminar um comportamento prejudicial é pecado de omissão. Com isso destacamos o arremate que o apóstolo Paulo coloca no assunto em Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que lhe é passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, aprovar não aceitar, alimentar a prática homossexual é tão pecado quanto praticar. Então nós, como cristãos, como homens que temos a Bíblia como base, nós devemos argumentar e apresentar isso. Nossa advertência, ela é promovida pelo amor. Seguimos o exemplo de Cristo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que o bom poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. Em nossa objeção, nós afirmamos que amamos o pecador, mas não o pecado. Não há nenhuma razão para que nós possamos não amar ou deixar de amar o alcoólatra, mas falamos veementemente, odiamos o alcoolismo, porque sabemos o mal que o alcoolismo traz à sociedade, não apenas à sociedade, aquele que pratica o alcoolismo. Da mesma maneira, nós amamos os homossexuais, mas odiamos a prática da homossexualidade. Todavia, temos que admitir, é importante isso, nós, como um termo comum, dar a mão à palmatória, precisamos admitir que nem todos os cristãos fazem essa distinção de maneira consistente. Muitos rejeitam seus próprios filhos. Isso é algo muito trágico e nós não apoiamos ou incentivamos tal prática. Ninguém pode alcançar o outro rejeitando. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você é praticante de atos homossexuais, nós queremos declarar com todo carinho, nós o amamos, mas repudiamos a tal prática. Por quê? Porque achamos legal ou bom? Não. Princípio bíblico, nós queremos seguir um padrão bíblico. Na promoção do amor, confrontamos o pecador, pois nós cremos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que todo aquele que converte o pecador no seu caminho errado de morte, a alma dele cobrirá a multidão de pecado. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a prática homossexual é uma prática pecaminosa e o pecado nos afasta de Deus. Toda vez que vivemos uma prática pecaminosa, seja ela qual for, nós estamos caminhando a passos largos, distante de Deus e para a condenação eterna, que é o inferno. Então, meu irmão, rejeite essa prática. Ore a Deus, busque apoio pastoral, busque apoio de alguém que vai te orientar, e não é cura gay. Não é isso que estamos propondo.
Não é forçação, é você que tem que querer, se você quiser. E estamos à disposição para orar com você, orientar. E se você tem amigos, parentes, filhos que vivem na prática homossexual, não o rejeite. Caminhe com ele, ame-o, para que, através do amor de Cristo exalado na tua vida, você possa alcançá-los. Ok? Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Na próxima aula, nós iremos continuar esse assunto. Então, esta aula trabalharemos em 2 assuntos. Hoje, abordamos mais a contrariedade da prática homossexual dentro de uma perspectiva bíblica e não bíblica. Na próxima semana, nós iremos falar sobre ética e o movimento LGBT, indo em um confronto direto. Esse é o nosso objetivo, de que a exposição pecaminosa da prática homossexual é o objetivo, sim, mas não somente isso. Há um princípio ideológico promovido por tal prática, que nem todos, eu diria, a grande maioria dos homossexuais não compartilham das questões ideológicas, mas ela interfere de forma pesada, de forma grave. E nós queremos contrapor com argumentos bíblicos, com argumentos sociais e, sobretudo, na dispensação do Espírito Santo do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Tudo isso que temos falado aqui não é possível, nem argumento humano algum, convencer alguém, mas a palavra do Senhor sim pode convencer. Que o nome de Cristo seja glorificado. E meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. E a volta do Senhor é iminente, ela vai acontecer, que estejamos preparados e ligados ao trono da graça. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.